Olá, tudo bem? Sampaio Correia vence o Imperatriz, permanece no G4, encurta a diferença para o adversário. Altos, mais uma vitória, permanece na ponta do grupo A2. E o Maranhão Atlético empatou e deixou o G4 nesse momento, mas continua na briga. Tudo bem? Prazer aqui, prazer estar contigo, minha galerinha, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha, agora não sai, hein? Deixe o seu joinha para o YouTube entender que você está gostando dos nossos conteúdos e trazer muito mais pessoas para participarem aqui do canal LCN. Tivemos um fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e aí tivemos o grupo A2, em que o Sampaio Corrêa fez o clássico diante do Imperatriz, jogando no estádio Castelão, e o jogo terminou em 3-0 para o time do Sampaio Corrêa. Já com 17 minutos do segundo tempo, o Sampaio já tinha feito o marcador, 3-0. Decretado praticamente porque o Imperatriz ficou sem forças para reagir, embora o seu treinador tentasse colocar a equipe mais à frente para um melhor resultado. Não obteve. E o time do Sampaio Corrêa, que teve na sua grande peça, na sua grande estratégia, o Zé Augusto, confesso que me surpreendeu em trazer a escalação da equipe do Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida, com o Matheus Verdun, por exemplo, no ataque, já que o Matheus Verdun, galera, na minha assim humilde opinião, e eu até expressei isso aqui porque não tinha visto ainda o grande jogo do Matheus Verdun, com as piores escolhas, correndo errado, dando passe errado, enfim, não me acrescentava muita coisa. Entretanto, talvez essa parada tenha sido benéfica para o Verdun, mesmo que ele não tenha jogado o último confronto que o Maranhão teve com o Maranhão Atlético Clube antes desse de sábado, a gente pôde ver uma melhora. E aquela velha história, eu nunca critiquei, né? Acabei falando, obviamente, do Verdun em relação ao desempenho passado. Por quê? Porque a nossa avaliação ela é do jogo. Você olha o jogo, vê, trabalha, às vezes o atleta não vai bem e ninguém dá uma carga muito grande nos comentários a respeito do jogador. Entretanto, ele calou a boca, a minha, a de quem falou mal, a do torcedor, que criticava bastante, porque ele foi o melhor jogador em campo, com uma boa movimentação, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, trabalhou bem as transições das jogadas, participou dos gols, excepcionalmente do primeiro, do segundo gol, onde o contra-ataque do Sampaio Corrêa no segundo gol foi espetacular, uma arrancada sensacional, que demonstra a preparação física em que os jogadores do Sampaio ficaram travados naquele jogo diante do Maranhão Atlético, mas já com uma musculatura mais solta nesse confronto diante do Imperatriz. É como o Zé Augusto vai dizer já em entrevista, que pode ter sido a carga que acabou dando uma condição do time do Sampaio ter a sua musculatura travada, né? E isso pode ter sim acontecido. Sampaio pode ter, pode ser que a musculatura do Sampaio tenha ficado travada e aí os jogadores não conseguiram desempenhar um futebol melhor. Então o time não rendeu aquilo que poderia diante do Maranhão Atlético. Mas são águas passadas que, por incrível que possa parecer, ainda movem moinho, né? Não, águas passadas não movem, mas nesse caso move. Porque Zé Augusto, na sua entrevista coletiva, ele acabou falando em relação a uma entrevista passada do Marcinho, que disse que alguém falou, eu não me recordo se o Marcinho falou, ele falou que fez uma boa estratégia, estudaram o adversário, não sei se foi bem ele que falou isso aí, ou se foi alguém da sua comissão técnica, que houve um nó tático em cima do Zé Augusto, em cima do Maranhão Atlético. E o Zé acabou também rebatendo na coletiva daqui a pouquinho, na entrevista que nós vamos exibir daqui a pouquinho aqui. Vamos então, Sampaio Corrêa foi para o jogo,
com o intuito de buscar um resultado positivo. O Sampaio, é bom que a gente combine aqui, tem sempre as suas escalações muito bem organizadas, né? O Zé tem sempre colocado uma equipe que a gente acha a equipe convincente do Sampaio. A gente nunca falou diferente. Não, o Sampaio Corrêa, a escalação estava errada, não era essa a escalação do Sampaio, não era essa a escalação do Sampaio. Enan Rinaldi, Bal, Ian Christian, Wesley Barbosa, o capitão, que marcou inclusive gol, Pedro Dias, que marcou gol, voltou no lugar do Cavi, Gabriel Fontes pela lateral esquerda, ainda o Jair, né, que tem sempre uma regularidade nos jogos, e o Alan Stense pelo meio, e aí na frente Matias Verdun, o Sampaio Corrêa veio com Erivan, e também lá pelo lado esquerdo o Eric Carral, que na verdade era pelo lado direito o Eric Carral, com o Verdun caindo pelo lado esquerdo. Né? Então, pelos dois setores, quando foi chamado, deu uma invertida de lado de vez em quando, sempre teve muito bem o Matias Verdun, foi na verdade o homem do jogo. Então, o Sampaio veio com essa escalação, e muito bom que os atletas do Sampaio Corrêa puderam entender o espírito de competição, de competir, porque em alguns jogos a gente, inclusive contra o Maranhão, o time não competiu como poderia, não foi muito abaixo da crítica, mas também poderia ter feito um jogo muito melhor. Isso acabou preocupando a torcida do Sampaio Corrêa. Mas ontem eu acho que já deu uma aliviada. Nada como um jogo após o outro para você se posicionar bem na competição, para você ter o seu autoestima, a sua autoestima, para você ter a confiança do seu torcedor. Nada como um jogo após o outro. E o Zé Augusto conseguiu com que o Sampaio Corrêa jogasse dentro daquilo que foi trabalhado. Nós temos que fazer aquilo que nós trabalhamos. E aí não deu outra. O Sampaio acabou vencendo o Imperatriz, que vem fazendo um campeonato irretocável. O Paulinho Kobayashi fez o correto. Era esse o time do Imperatriz. Não só se defendendo, também não só ficando esperando o adversário, mas agredindo também ao time do Sampaio Corrêa. Em algum momento isso aconteceu. Mas como tu pegou o gol, aí acaba que você acaba desmanchando também um pouquinho daquela estratégia que você tentou armar para o confronto. Então, o Imperatriz, nada de desespero, continua à frente do Sampaio Corrêa. O Sampaio chegou a 16 pontos, o Imperatriz já tem 18 pontos, são 2 pontos acima do Sampaio, está confortável rumo à sua classificação, tem um compromisso em casa diante do Maranhão Atlético Clube, então nada de desespero, o time do Cavalo de Aço vai célere em busca da sua classificação. Ganhar e perder é um contexto, é do jogo. Perder em casa é que não é muito legal. Perder fora, vamos dizer que já era o esperado. O mandante tem que mandar o jogo, tem que buscar a sua vitória. Entretanto, se você conseguir uma vitória fora de casa é muito bom, um empate é regular, mas ainda assim se considera um bom resultado. Não aconteceu, vá para cima do Maranhão Atlético Clube para tentar já buscar uma vitória. Ou seja, perdeu para o Altos, ganhou do Tocantinópolis, perdeu para o Sampaio e agora é buscar recuperação diante do Maranhão Atlético Clube. Que por sua vez o time atleticano empatou o jogo lá em Tocantinópolis, saindo atrás, mas conseguindo, numa falha de saída de bola do time do Tocantinópolis, empatando o jogo. Daqui a pouco eu vou trazer uma participação especial aqui do meu amigo querido Wallace Brito, que vai nos contar um pouquinho que o Maranhão não ficou lá na cidade de Tocantinópolis, retornou, nem ficou em Imperatriz também. Retornou ontem à noite com destino a São Luís, depois vai fazer uma viagem, e aí vai ser de ônibus, não vai ser de avião não. Vai ser de ônibus com destino à cidade de Imperatriz, onde vai encarar o Cavalo de Aço. Eu não sei por que cargas d'água o Maranhão não permaneceu. Talvez ia gastar um pouquinho mais, resolveram então retornar a São Luís do Maranhão. Eu acho que nesse momento a melhor estratégia do Maranhão era permanecer na cidade de Imperatriz, né? Já que tomou o voo em Imperatriz para voltar a São Luís do Maranhão. De qualquer forma, uma estratégia seja benéfica ao Maranhão, é o que a gente espera para o confronto diante do Imperatriz. Vamos ouvir aqui o professor José Augusto após o confronto diante do... Não, ainda não, perdão. Vamos trazer o primeiro gol do Sampaio Corrêa, que foi do Pedro Dias. Belíssima jogada do Verdun. O pessoal do Imperatriz reclamou, galera, de uma mão do Prio, do seu próprio jogador, mas o árbitro deu a vantagem no lance. Então,
não tem por que você marcar uma falta. Já queria beneficiar um infrator, no caso o próprio Imperatriz. O Júnior Conceição ele reclama muito. Então aí o Verdun, o Prio tocou a mão na bola, mas a vantagem era do Verdun. O Verdun foi e aí ele cruzou como manda o figurino, cabeça erguida para trás. Tinha muita gente na muvuca aí, olha aí, bateu na mão dele, mas bateu na mão do jogador Prio. Então o árbitro deu a vantagem, normal, perfeito. E aí bola para trás como manda o script, o figurino, o almanaque. E aí o Verdun acabou marcando esse gol para o Sampaio Corrêa. O Pedro Dias, em belíssima feitura, belíssima jogada, espetacular jogada. E aí o Sampaio Corrêa fez 1-0 no jogo. Veja de novo aí. Né? Então, a evolução pelo lado canhoto, cabeça erguida, veio o zagueiro, toque tocante com visual maçante para trás. E aí o Pedro Dias emendou para fazer 1-0 para o Sampaio Corrêa. O segundo gol que aconteceu após uma cobrança de escanteio, aqui do lado esquerdo de ataque do Cavalo de Aço, o time do Sampaio Corrêa tirou, afastou, a bola sobrou para o Verdun, aí o Verdun pega essa bola lá pelo lado esquerdo, depois que ela foi rechaçada para frente aí pelo Fontes, ele pega em velocidade, ultrapassa a linha de meio de campo, o Stense, assim que tem que ser Stense, em velocidade, passa por ele, e aí, como ele tem um passe de precisão, tocou, e o Erivan chegou, colocando a bola para o fundo do gol, me parece que ainda houve o toque também do zagueiro aí do time do Cavalo de Aço, e a bola foi para o fundo do gol, não sei para quem foi que o árbitro deu o gol, acho que foi mesmo para o atacante, para o Erivan, que chegou lá dividindo essa bola, e toda a comemoração aí do Sampaio Corrêa. Então foi um ataque de almanaque mesmo, né? Vamos dizer assim, esse contra-ataque do Sampaio Corrêa e essa vitória de 2-0 nesse momento. Vamos mais uma vez aqui mostrar, a defesa do Sampaio Corrêa tira, o Imperatriz tenta ali com o Fabrício pelo lado direito, mas chega ali o Fontes, toca na bola, mandou ela para o Verdun, alta velocidade, veja como passa em altíssima velocidade. Essa preparação física do Sampaio Corrêa não evoluiu diante do Maranhão, mas destravou a musculatura contra o Tocantinópolis, contra o Imperatriz. E aí o Stense passou numa velocidade espetacular também ali pelo Verdun, que foi inteligente, fez uma escolha sensacional. E aí só restou o toque com o Stense para o Erivan jogar a bola para o fundo do gol. E aí marcar os 2-0 para o time do Sampaio. E o terceiro gol do Sampaio Corrêa, vamos lá, terceiro gol do Sampaio Corrêa, tem essa falta aí, a bola vai ser levantada lá na área pelo Alan Stense, houve uma cabeçada voltando, veja aí, ó, testa voltando, aí o zagueirão, o Penalva, tentou tirar, bateu no outro zagueiro, só viu o Nasson, sobrou para Barbosão, ele deu uma virada para jogar a bola pro fundo do gol. Tá aí, o Wesley Barbosa marcou o terceiro gol do Sampaio Corrêa, Bolívia querida, fazendo então 3-0 incontestável no Estádio Castelão, e o time do Sampaio então saiu com essa belíssima vitória, encurtou a distância para o time do Imperatriz, mais uma vez afasta-se do quarto colocado, que agora passou a ser por critérios o time do Tocantinópolis, salvo engano, o Parnaíba. Né? O Parnaíba voltou está no G4 agora, quem diria, o Parnaíba que era a lanterna, voltou agora para o G4, depois de uma reação sensacional. O Sampaio ainda vai ter esse compromisso com o Parnaíba jogando lá no Pedro Alelaf, o estádio Mão Santa, mas aí mais uma vez o gol do Barbosa, fazendo aí o 3-0 para o Sampaio Corrêa. Agora sim, vamos ouvir o professor José Augusto, imagens meramente ilustrativas. Vamos então ouvir numa entrevista que ele deu ontem para o Afonso. O time do Sampaio Corrêa diante do Imperatriz. Zé, vitória totalmente contra a postura, né? O time mostrou isso e ganhou de 3-0. Sem dúvida, acho que é uma postura diferente, a postura que a gente teve nos outros jogos, não teve contra o MAC. Eu acho que hoje ganhamos o jogo de 3-0 por a postura, acho que os jogadores mais leves, com mais desenvoltura. Eu acho também, não sei se a mini pré-temporada também causou uma carga de trabalho, isso era normal. Mas hoje foi um jogo de 3-0 e nós não demos nó tática no time nenhum. Um time adversário muito forte, muito competitivo, até muito melhor do que o time adversário que nós perdemos 2-0 no jogo passado. Porque falaram que a gente pegou um nó tático, né, no jogo passado, porque veio um meia de extremo. E nós que demos o gol no primeiro gol e demos o gol no segundo, passamos a semana inteira olhando esse jogo.
E até agora nós estamos perguntando como nós perdemos esse clássico. Então, acho que as pessoas nunca mais tinham visto essa palavra, nó tática, quando me disseram que alguém senta numa cadeira e fala um monte de besteira quando quer derrubar alguém. Mas acho que a gente conseguiu dar uma resposta para eles mesmos, jogadores, eles precisavam disso. A resposta nossa não é para ninguém, acho que o time está no caminho certo. Nesse momento é ter tranquilidade, trabalhar. Acho que estamos tendo toda a tranquilidade para trabalhar com os meninos que estão querendo. Né? A semana passada foi difícil porque perdemos um jogo de um chutão e um passe errado do goleiro, que nunca nós treinamos de sair por dentro com o goleiro. Disseram que estudaram a gente de todas as maneiras para a gente dar esse gol. Eu acho que futebol tem que ser estudado mais um pouco. Acho que sentar e falar algumas merdas tem que ser muito bom para falar. Acho que nesse momento acho que nós demos a resposta. Agora, só digo uma coisa, nós não demos nó tático no Imperatriz, porque é um time muito bem treinado. O time que nós pegamos o nó tático nessa Série D foi com o Alce, lá contra o primeiro tempo, esse sim. Agora aqui foi um jogo jogado, nós fizemos um grande jogo, uma grande partida, 3-0, uma defesa consistente. Contra um time muito forte, um time muito bom, muito bem treinado pelo Paulinho. O Paulinho, eu tenho um respeito muito grande por ele, tenho uma admiração muito grande por ele. Até me espelhei no começo da minha carreira com o Paulinho, pelos seus trabalhos. Então acho que está aí, parabéns à equipe do Sampaio agora, passar o final de semana. Aí, né, tivemos o Sampaio Corrêa, então, com essa vitória espetacular, 3-0, e essa é a classificação ainda com o Altos. O Altos ontem conseguiu uma vitória importante, o Altos conseguiu vencer de novo na competição. Foi uma vitória de 3-1 para cima do seu adversário, mas 3-1. Náutico está voando, não perdeu nessa competição e tem uma das melhores campanhas, mas é o que? São 65 clubes, né, que disputam o Campeonato Brasileiro da Série D. Então o Altos, mesmo sendo ainda a equipe que não perdeu na competição, o time do Altos, ele não ocupa, ele é apenas, salvo engano, a nona ou a décima, não, a nona colocação no placar geral das equipes da Série D, o que já é um feito muito espetacular, né? E está já classificado, porque o quinto colocado já não conseguiria mais alcançar a pontuação hoje do Altos, no nosso grupo. Então a equipe está bem. Vamos lá, aqui na classificação nós estamos assim. Primeiro é o Altos com 23, segundo o Imperatriz com 18, terceiro Sampaio com 16, quarto Parnaíba com 13, quinto o Maranhão Atlético também com 13, caiu uma posição, sexto Tocantinópolis permanece onde está, não saiu da sexta colocação, sétimo Iguatu caiu 2 posições e o oitavo colocado é o Maracanã, que até aqui está numa situação dramática, delicada, apenas com 9 pontos. Eu não acredito que o Maracanã ainda consiga reagir na competição. Estão em disputas ainda, faltam 3 jogos, 9 pontos em disputas, né? 9 pontos em disputas. O Maracanã só poderia chegar a 18 pontos, ponto que o Imperatriz já tem, entretanto, ainda poderia passar o Sampaio Corrêa, poderia passar o Parnaíba, que tem 13, portanto não está descartado ainda o Maracanã, entretanto a situação é muito delicada. Então é isso, minha galera. Olha, eu vou trazer no próximo conteúdo aqui os comentários do professor Bebeto, né? Fica ligado aí. Lembrando também ao torcedor, aquela galera que participa, que manda o seu áudio para nós, esse áudio que você vai enviar para nós, envia esse áudio para nós, que a gente vai monitorar através do nosso WhatsApp, que passa na tela aí para você mandar também para nós. Então, faça os seus comentários, comente, não vamos deixar de postar o seu comentário aqui no canal com Fala Galera, que vem aí. No Fala Galera nós teremos informações do seu clube, nós teremos o grande placar esportivo, teremos muita coisa aqui no canal e aí a participação que é primordial, a sua opinião. Você é um comentarista aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador. Então envie o seu áudio, faça o seu comentário do dia a dia do seu clube, você vai sempre estar aqui inserido conosco. Eu quero trazer agora, antes de inclusive concluir, deixe-me ver se eu consigo abrir aqui pelo menos o Wallace Brito, já que não deu para a gente colocar aqui o nosso professor Bebeto Corrêa, mas o Wallace Brito, ele nos traz alguma informação do Maranhão Atlético Clube. É que o Maranhão Atlético Clube retornou de Tocantinópolis com destino aqui a São Luís do Maranhão, não ficou lá em Imperatriz como imaginávamos que isso poderia acontecer. Fala aí, meu craque Wallace Brito. O Maranhão Atlético voltou com 1 ponto lá de Tocantinópolis após empate no último sábado contra o time da casa. Só que os resultados da rodada fizeram com que o Maranhão saísse do G4. A equipe atleticana, jogando no Ribeirão, lá em Tocantinópolis,
empatou. O Max saiu atrás do marcador, o Tocantinópolis abriu o placar, mas na segunda etapa, Rian, aproveitando uma série de jogo errada da equipe da casa, empatou o jogo para a equipe atleticana. O Mac ainda teve algumas outras chances, mas o jogo terminou mesmo empatado pelo placar de 1-1. Esse resultado, um empate fora de casa, pelo menos o Maranhão não perdeu, só que no decorrer da rodada, o Parnaíba acabou vencendo a equipe do Iguatu. E isso fez com que o Maranhão saísse do G4. Mas é bem verdade que as duas equipes, tanto o Parnaíba quanto o MAC, estão empatadas em número de pontos. Então, o MAC está no páreo, está na briga e só depende de si para poder voltar ao grupo dos 4 primeiros colocados. Vamos ouvir aqui o técnico Marcinho Guerreiro fazendo uma análise sobre esse jogo. Olha, Série D é sempre muito difícil, né? Um empate fora de casa, né? E poderíamos ter saído com a vitória, né? Tivemos ali um apagão nos primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, mas no segundo tempo já voltamos com uma outra postura, né? Conseguimos mudar algumas peças, né? Essas peças que entraram foram muito bem, tivemos as oportunidades para matar o jogo, mas assim, é ter tranquilidade, é Série D, né? Aqui é um ponto novamente fora, e esses pontos eles estão mais na frente, eles vão contar muito. Então assim, é ter tranquilidade, trabalhar. A gente sabe que já vai ter um jogo muito difícil de novo contra o Imperatriz, e agora é descansar para ir buscar um resultado positivo contra o Imperatriz. Esse, portanto, o técnico Marcinho Guerreiro. Então, como ele propriamente disse, o próximo jogo do MAC é contra o Imperatriz. Vai ser no outro fim de semana. E vai ser também ali naquela região, né? Região Tocantina. O MAC já está em São Luís, não vai ficar por lá direto, não. Voltou para São Luís e, inclusive, vai iniciar a preparação nesta segunda-feira. Hoje, o treino está marcado para as 3h30. 3h30 da tarde tem essa reapresentação do elenco. Vai ser feito um trabalho com os jogadores. E aí, ao longo da semana, a gente vai ver questões de escalação e também viagem. A notícia boa para esse próximo jogo é a volta do Dudu, um jogador que é importantíssimo ali na primeira volância, né? Ele que não jogou na última partida porque estava suspenso. Já para esse jogo retorna normalmente. Então, uma semana que começa para o Maranhão Atlético e que vai ser bem parecido com a semana passada. Treino no começo, viagem no meio da semana para uma mesma região, só que o objetivo é o mesmo: sair lá de Imperatriz com um resultado positivo, a vitória que será fundamental para uma classificação atleticana. Tá aí, meu craque Wallace Brito, então trazendo as informações aí do Maranhão Atlético. A gente colocou alguns gols, o gol do Sampaio, do Maranhão contra o Sampaio agora. Aqui em São Luís aconteceu esse jogo aí, quando o Maranhão Atlético perdeu para o Tocantinópolis por 3-2, né? Perdeu e deveria ter devolvido essa derrota lá para melhorar. Por isso é que o Maranhão saiu agora do G4 aí da competição. Ontem quem perdeu o jogo lá do grupo A1 também foi a Tuna Luso brasileira, né? O Manauara ganhou o jogo de 2-1, o Manaus ganhou de 2-1, a Tuna Luso brasileira, e a Tuna que estava assumindo a liderança e cravando a sua classificação, acabou que a Tuna Luso brasileira deu uma recuada, né? Ficou na segunda colocação com apenas 21 pontos, e o time do Manauara que chegou aos seus 24 pontos, né? E já está classificado. Mas o time do Maranhão, da Tuna Luso brasileira, acabou que ontem com a derrota não conseguiu somar pontos, mas está quase lá, quase já classificadinha para a sequência aí da competição, né? Então é isso aí. Vamos nessa, minha galera. Estou aqui com esse jogo aí de Sampaio Corrêa, agora sim está tudo certo, tudo limpo e liberado. O que mais aqui que eu teria para dizer aqui aos amigos? Que inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha, muito legal aqui para o fortalecimento, e compartilhe, se possível, com seus amigos, no seu grupo de amigos. Mande os seus comentários que o nosso próximo conteúdo, viu, Francisco, viu, meu amigo Robson, Miguel, enfim, Pimentel, toda essa galera que participa com a gente aqui do canal, envie seu áudio através do 98981769039 para o próximo conteúdo aqui, que é o Fala Galera, e vamos destacar muito mais ainda as notícias do seu clube, trazer novamente gols aqui para você dentro do nosso conteúdo no canal Lécio Costa Narrador. Um grande abraço a todos, muito obrigado à conexão da Bebal Alumínio, do Educando com Esporte Barreirinhas, Maranhão. Abração de coração, fique com Deus e até mais.
Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.